Uma das perguntas mais profundas e difíceis que muitas pessoas enfrentam é: por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Quando coisas terríveis acontecem a pessoas boas, é natural que perguntas surjam em nossos corações. Por que Deus permite que algo tão doloroso aconteça com alguém tão justo? Por que pessoas boas sofrem de maneira tão cruel, seja diante de tragédias pessoais, desastres naturais, injustiças sociais ou sofrimento no mundo? Essa questão tem desafiado a mente humana por séculos. Neste vídeo, vamos explorar essa pergunta à luz da Bíblia Sagrada, buscando uma compreensão mais ampla e espiritual. Sabemos que palavras humanas nem sempre conseguem aliviar a dor que sentimos em momentos de perda, mas a palavra de Deus nos oferece sabedoria, esperança e consolo em meio ao sofrimento. O mistério do sofrimento e a natureza do mal. A pergunta, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, já foi feita por muitas gerações. Um dos exemplos mais marcantes desse questionamento está no livro de Jó. Jó era um homem justo, íntegro e temente a Deus. No entanto, ele sofreu terrivelmente, perdeu seus filhos, suas riquezas e sua saúde. Jó se viu diante de um sofrimento tão intenso que, por vezes, ele mesmo se perguntou por que Deus permitirá aquilo. Em Jó 3:11, Jó chega a perguntar: por que não morri eu desde a madre? Ou, saindo eu do ventre, não expirei? Jó questionou, lamentou e até chegou a clamar com amargura, mas nunca abandonou a confiança no caráter e na justiça de Deus. Suas palavras nos lembram que, muitas vezes, o sofrimento não vem como punição direta por nossos pecados, mas pode ser uma prova de fé ou até mesmo um meio para que possamos experimentar a profundidade do amor de Deus. Seus amigos, que acreditavam que o sofrimento era sempre resultado do pecado pessoal, não conseguiram compreender o mistério da experiência de Jó. Contudo, Deus, em sua soberania, revelou a Jó que os caminhos divinos são mais altos do que os nossos, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. A história de Jó, com todas as suas perguntas e respostas silenciosas, nos ensina que mesmo quando não entendemos o motivo do sofrimento, podemos confiar na bondade de Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Assim, como Jó, nós também nos perguntamos por que certas coisas acontecem. O sofrimento, especialmente quando parece ser sem motivo ou injusto, nos deixa perplexos. Jó não recebeu uma explicação direta de Deus sobre o motivo específico do seu sofrimento, mas no final, ele aprendeu uma lição profunda sobre a soberania divina. Deus não é o autor do mal. O mal entrou no mundo por meio do pecado humano, conforme lemos em Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O pecado corrompeu a criação e trouxe dor, sofrimento e morte. Embora Deus seja soberano, o mal é uma consequência da rebelião do homem. O mal que vemos, incluindo o sofrimento de pessoas boas, faz parte dessa realidade caída, um mundo que ainda geme e aguarda a redenção, o livre-arbítrio e as consequências do pecado. Deus, em sua bondade, nos deu livre-arbítrio. Isso significa que os seres humanos podem fazer escolhas morais e, infelizmente, muitas vezes, essas escolhas levam à dor e ao sofrimento. O livre-arbítrio explica por que tragédias ocorrem por atos de violência ou maldade causados por outros seres humanos. Em Gênesis 4:8, vemos o primeiro exemplo de violência humana quando Caim mata Abel. Deus não criou Caim para ser um assassino, mas Caim fez sua escolha.
Assim como Caim, muitas pessoas ao longo da história usam seu livre-arbítrio para fazer o mal. Isso não significa que Deus aprova ou se agrada da maldade, mas Ele permite que as pessoas façam suas escolhas, por mais terríveis que sejam. Quando alguém bom sofre por causa das escolhas cruéis de outra pessoa, o coração de Deus também se entristece. Ele não se agrada do mal nem da injustiça. Em Ezequiel 33:11, o Senhor diz: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis? O Senhor nos chama ao arrependimento e lamenta o pecado e o mal. Ele é compassivo e sente a dor que sofremos neste mundo marcado pela maldade humana. O exemplo de Jesus, o justo que sofreu injustamente. Para entendermos profundamente a questão do sofrimento de pessoas boas, não podemos deixar de olhar para Jesus Cristo, o único completamente justo que sofreu a maior das injustiças. Jesus, que nunca cometeu pecado, foi traído, torturado e crucificado. Sua morte na cruz é o maior exemplo de como, em um mundo quebrado, até mesmo o perfeito Filho de Deus sofreu de maneira cruel. Em Isaías 53:3-5, o profeta fala sobre o sofrimento de Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus não sofreu por seus próprios pecados, mas por amor a nós. Ele assumiu sobre si o castigo do pecado da humanidade. Isso nos ensina que, mesmo no sofrimento mais profundo, Deus pode ter um propósito redentor. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nossa esperança é que o sofrimento presente também será redimido. O consolo e a presença de Deus no sofrimento. Deus nunca está indiferente ao nosso sofrimento. Ele está conosco em cada lágrima, em cada perda, em cada momento de dor. Salmos 34:18 nos lembra que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando perdemos alguém que amamos, Deus está mais próximo do que nunca. Ele conhece nossa dor de maneira pessoal. Em João 11:35, vemos o versículo mais curto da Bíblia, mas de enorme significado. Jesus chorou. Ele chorou pela morte de Lázaro, um amigo querido. Mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, Jesus se comoveu com o sofrimento humano. Isso mostra que Deus não é insensível à nossa dor. Ele sente nossa tristeza e caminha conosco no vale da sombra da morte. Embora não compreendamos plenamente por que coisas ruins acontecem, podemos ter a certeza de que Deus nunca nos abandona. O sofrimento como instrumento de crescimento espiritual. Uma das realidades mais surpreendentes da vida cristã é que o sofrimento pode se transformar em uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando enfrentamos tribulações, somos chamados a desenvolver a paciência, a resiliência e uma fé mais profunda. Tiago nos ensina: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Esse versículo nos desafia a ver o sofrimento não apenas como uma dor passageira, mas como um processo que, ao ser suportado com fé, produz caráter e fortalece a nossa confiança no Senhor. Muitos pregadores e teólogos protestantes, como Charles Spurgeon, já ressaltaram que o sofrimento é temporário, mas a glória de Deus é eterna.
Spurgeon costumava dizer que cada lágrima derramada pelo crente é regada pela semente de uma fé que florescerá para a eternidade. Em nossa jornada, podemos encontrar consolo na certeza de que o sofrimento, por mais intenso que seja, tem um propósito divino. Ele nos ensina a depender mais de Deus e a reconhecer que, quando estamos fracos, é quando a força de Cristo se manifesta de forma surpreendente em nossas vidas. Um futuro de esperança, a vitória final sobre o mal. Uma das maiores promessas da Bíblia é que o sofrimento e a dor não terão a palavra final. Deus, em sua infinita bondade, promete que haverá um dia em que todo o mal será erradicado e a justiça prevalecerá. O apóstolo João, no livro de Apocalipse 21:4, nos dá uma visão dessa esperança futura. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a nossa esperança em Cristo, um futuro em que não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Essa promessa nos lembra que o mal e a injustiça que vemos hoje são temporários. Deus irá restaurar todas as coisas e aqueles que nele confiam terão a vida eterna em um lugar de paz e alegria. O chamado para confiar em Deus, mesmo na dor. Por mais difícil que seja, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos por que algo tão terrível aconteceu. A fé não significa que teremos todas as respostas, mas que confiamos em um Deus que é bom, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar envolto em escuridão. Em Provérbios 3:5-6, somos encorajados a confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Há momentos em que nossa compreensão não é suficiente para explicar o que acontece. No entanto, podemos confiar que Deus vê o que não vemos e que Ele está trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Ensinamentos de grandes homens da fé. Ao longo dos séculos, diversos grandes homens da fé protestante enfrentaram o sofrimento e ofereceram reflexões profundas sobre seu significado. Vou compartilhar alguns ensinamentos que podem nos ajudar a enxergar a dor com outros olhos. Martinho Lutero, o reformador que desafiou a Igreja Católica no século XVI, também viveu momentos de profunda angústia e dúvida. Lutero enfrentou críticas, perseguições e até traições. Em seus escritos, ele reconheceu que o sofrimento é parte da experiência humana e que somente através da graça de Deus é que podemos encontrar a verdadeira paz. Lutero dizia: mesmo que eu não possa compreender todas as razões, confio na promessa do Evangelho, que Cristo venceu o mundo e que em sua morte e ressurreição encontramos a redenção para nossas almas. Essa confiança na obra redentora de Cristo ajudou Lutero a perseverar e a fortalecer a sua fé, mesmo nos momentos mais sombrios. John Calvin, outro gigante da Reforma, enfatizava a soberania de Deus em todas as coisas, inclusive no sofrimento. Em sua obra, Calvin afirmava que nada escapa ao controle divino e que mesmo quando enfrentamos adversidades, Deus trabalha em cada detalhe para cumprir os seus propósitos eternos. Ele ensinava: não há nada que ocorra fora do plano soberano de Deus. Mesmo as dores e as perdas têm um lugar no grande mosaico da redenção, onde cada peça se encaixa para revelar a glória do Criador. Essa visão nos encoraja a confiar que, embora possamos não compreender imediatamente o porquê de certas dores, Deus tem um plano que transcende o nosso entendimento humano. Conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon abordava o sofrimento com uma linguagem apaixonada e consoladora.
ele lembrava os crentes de que a dor que enfrentamos neste mundo é temporária e que, por meio do sofrimento, somos moldados para refletir mais fielmente a imagem de Cristo. Spurgeon dizia: quando você está no fundo do poço, é aí que o poder de Deus se manifesta com maior clareza. Através de cada lágrima, Deus planta uma semente de esperança que, ao florescer, trará a promessa da vida eterna. Esse ensinamento nos convida a ver cada provação como uma oportunidade de experimentar a misericórdia e a força divina, mesmo quando tudo parece perdido. Portanto, se hoje você se pergunta por que coisas ruins acontecem mesmo a pessoas boas, lembre-se de que a resposta não se encontra em uma lógica humana limitada, mas na confiança plena em um Deus que tudo vê, tudo sabe e que mesmo na escuridão é a luz que jamais se apaga. Que possamos, então, abraçar cada desafio com fé, sabendo que em nossas fraquezas o poder de Cristo se aperfeiçoa e que, ao final, toda dor será transformada em alegria. Que a nossa esperança na vida eterna nos fortaleça para seguir adiante, independentemente das tempestades que possam vir. E, acima de tudo, que possamos encontrar na comunhão dos irmãos e no consolo das Escrituras a certeza de que Deus está conosco em cada passo do caminho. Que esta mensagem toque profundamente o seu coração e o inspire a viver com mais fé, mais gratidão e com a certeza de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, o nosso Deus é bom, Ele é fiel e a sua graça é suficiente para nos sustentar. Se esta mensagem tocou seu coração, encorajamos você a compartilhar este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam encontrar conforto e esperança em Cristo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdos edificantes e deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas experiências e reflexões sobre o tema. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e apoiar uns aos outros na caminhada cristã. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e lhe conceda paz em todas as circunstâncias.